Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Abençoada seja a nossa quarta-feira, que nesse dia abençoado, até aquilo que iria dar errado, venha dar certo na sua vida. Seja um dia abençoado, um dia de proteção, um dia de boas notícias, que o Senhor venha livrar você e as pessoas que você ama de todos os males invisíveis que nossos olhos não são capazes de enxergar. Que nesse dia o anjo do Senhor acampe-se ao nosso redor para nos guardar, nos livrar de todos os males. Eu estou com o Salmo 91 aberto aqui na minha frente. Eu vou orar o Salmo 91, mas antes eu vou dar uma direção. Na verdade, eu vou falar algo da parte de Deus para você, que eu estava ainda deitado. Antes de eu vir para cá, eu estava deitado ainda na cama, com os olhos fechados, e assim que eu acordei, com os olhos fechados ainda, Deus, sabe quando você está com os olhos fechados, você sabe que tem que acordar, mas você não abriu os olhos ainda, e aí vem algum pensamento na sua mente. Isso aconteceu comigo hoje. Eu ainda estava deitado e veio um pensamento, uma frase. E essa frase dizia assim: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Claro que eu lembrei no exato momento que frase é essa. Essa frase está no Pai Nosso, que o Senhor Jesus, Ele nos ensina a fazer essa oração e nós fazemos aqui todos os dias em nossa corrente de oração, não é verdade? E nessa oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar e dizer para Deus que seja feita a sua vontade. Eu fiquei pensando nisso, o Espírito Santo falou, você vai ministrar isso nessa oração agora. Será que você não precisa, não é só orar, não é só orar como nós oramos, mas é falar realmente para Deus, seja feita a sua vontade? Será que não existem áreas, será que não existem áreas da sua vida que você precisa pedir a Deus para Ele fazer a vontade dEle? Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. Muitas vezes nós queremos permanecer onde a vontade de Deus quer que nós venhamos sair. Muitas vezes você quer ter alguém perto da sua vida que a vontade de Deus, pela vontade de Deus, essa pessoa não estaria mais próxima a você. E aí tem a ver com relacionamento, com amizade, tem a ver com pessoas, independente de quem seja. Você entende o que eu estou falando? Muitas vezes a sua vontade é uma, a de Deus é outra. E quando você pede para Deus fazer a vontade dele, ele toma a frente. Ele faz aquilo que talvez você não tenha coragem de fazer, talvez você não tenha força de fazer. Ele tira você de situações que talvez você não tenha força para sair sozinho. Ele tira você, sabe, de ambientes, porque ele está fazendo a vontade dele. O nosso Deus, ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Então, Deus não é como o inimigo. O inimigo, ele precisa de uma brecha. Por isso que o nosso Deus disse: não dê brecha ao diabo. Ele precisa de uma brecha. Deus não. Ele precisa de uma porta. E nós temos que abrir a porta. Nós temos que dar permissão para o Espírito Santo agir, fazer a obra, trabalhar. Muitas vezes você está tentando fazer algo que daria muito certo. Só está faltando a direção de Deus, a bênção de Deus. Você lembra de Pedro? A Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira e Pedro não apanhou nada. Mas quando Jesus entra no barco de Pedro, Jesus prega a palavra de Deus ali. E Jesus fala para Pedro: volta e lança a rede mais uma vez. E Pedro diz: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu não apanhei nada, mas agora, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Ou seja, seja feita a sua vontade. Pela minha vontade eu não ia. Quando ele disse: eu trabalhei a noite inteira,
E é um trabalho que não é um trabalho fácil. É um trabalho cansativo, ficar madrugada, perder uma noite já tira, sabe, já tira a força de qualquer um. Ainda mais um trabalho como aquele, braçal, pescador. Mas ele disse no final, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Existem momentos em nossa vida que nós temos que falar isso para Deus. Seja feita a sua vontade, independente do que eu quero, porque o que eu quero é baseado nas minhas emoções, nas minhas vontades, nos meus pensamentos. Porém, Deus, ele já viu o final antes mesmo das coisas começarem. Então, Deus já sabe como é o final, como vai ser o final desse relacionamento. Se vai ser bênção ou se vai ser maldição. Deus já sabe o final. Eu quero fazer uma parceria com alguém, eu quero fazer uma parceria, eu quero montar algo com alguém. Peça a Deus, fale com Deus, seja feita a sua vontade. Porque quando a vontade de Deus prevalece para acontecer, para dar certo, as barreiras são quebradas, as coisas acontecem. Mas também quando Deus não quer que aconteça e você pede para Ele fazer a vontade dEle, Ele também se manifesta. E Ele mostra, através de sinais, que Ele não quer aquilo para a tua vida. Isso é muito sério. Existem momentos em nossa vida que nós temos que fazer essa oração. Senhor, eu lembro, isso não acontece pouco não, acontece muito, muito de verdade. A maioria é mulher, né, que manda, aliás, eu não lembro de um homem ter feito isso. A maioria são mulheres que fazem isso, né? E diz assim, manda uma foto para mim dela e de alguém. E diz assim, bispo, a maioria diz isso. Bispo, eu estou gostando muito dessa pessoa. Eu quero que o senhor ore porque eu quero que dê certo. E eu sempre falo a mesma coisa. Ovelha querida, eu vou orar porque a pessoa ela já pede oração e dizendo eu quero que dê certo. Claro, todo mundo quer que dê certo, mas o mais importante é saber o que Deus acha, é saber o que Deus pensa, é perguntar àquele que conhece o final de tudo se ele está na situação ou não. Porque existem pessoas, e aí homem e mulher, que já sofreu muito na vida sentimental. Que você começou um relacionamento achando que era mil maravilhas, a pessoa se mostrou uma coisa e depois era outra. Mas se você falasse com Deus, Pai, eu gosto muito dele, Pai, eu gosto muito dela, eu gosto, a minha vontade é ter um relacionamento com ela, a minha vontade é ter um relacionamento com ele, mas que não venha a ser feita a minha vontade, que venha a ser feita a tua vontade. Será que muda alguma coisa? Pode ter certeza. Pode ter certeza, se você pede com fé, Deus é aquele que sabe de tudo. Ele vai te dar os sinais que você precisa. Quando uma coisa é de Deus, pode ter tudo para dar errado, mas se Deus estiver na situação, aquela situação estiver debaixo de oração, acontece o que está escrito no livro de Isaías 45, Deus diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia. Você entende o que eu estou falando? Então, quando Deus está na situação, ainda que tentem prejudicar, ainda que tentem atrapalhar, ainda que pessoas sejam pedra de tropeço, tenha tudo para dar errado, dá certo. Porque Deus está na situação. Então, quando você for orar por algo, isso pode ser qualquer coisa que tenha a ver com o seu futuro. Não diga eu quero, eu faço. Eu quero, eu faço, eu vou fazer. Não, Senhor, é da tua vontade. Isso é muito importante, ovelha querida. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Eu estava conversando com uma pessoa, isso foi esses dias, agora, e essa pessoa me disse assim, meu bispo, eu quero que o senhor ore, porque essa pessoa mora de aluguel, e ela disse assim, eu quero que o senhor ore, porque eu vi uma casa e eu gostei da casa,
e eu quero comprar, eu vou pedir um empréstimo para comprar a casa. A pessoa disse que a casa era mais ou menos uns 700 mil reais. Aí eu falei assim para essa pessoa, antes de fazer isso, ore. Antes de fazer isso, eu falei assim, essa casa, ela está alugando sem saber de nada. Olha o que eu falei, essa casa está alugando? Aí a pessoa falou assim, está. Eu falei assim, eu posso te dar uma direção? Antes de você pedir empréstimo para comprar a casa, alugue primeiro, alugue a casa primeiro, passe um tempo para você conhecer a casa, ore, porque você está falando de uma casa que você quer comprar, que vai ser sua, que você vai passar a sua vida inteira nela. Já que está alugando, peça para alugar a casa, more um tempo, e aí você vai conhecer a casa, você vai conhecer a vizinhança. Aí a pessoa me disse assim, é verdade, eu preciso fazer isso. Eu só vi a casa pela foto. Eu só vi a casa pela foto. O que o senhor falou é verdade. Porque a casa que eu moro hoje de aluguel, eu nem olhei direito, já fui alugando e hoje eu vejo que a casa tem vários problemas. A casa tem infiltração, a casa tem isso, tem aquilo. O lugar hoje eu vejo que não é bom. Mas isso não é só essa pessoa, não. Muita gente age assim. Age sem, no impulso. Isso para a vida financeira, para relacionamento, eu quero. Não é só o que você quer. Você tem que colocar Deus na frente. Eu quero muito que aconteça. Não é assim. Querer, amém. Querer é uma coisa. E partir para a ação sem você ter uma visão clara da vontade de Deus é outra. Isso é muito sério. Eu acompanho muitas pessoas, já tem muito tempo, e eu vejo que muitas pessoas, a maioria das pessoas que tem arrependimento na vida é porque agiram, sabe, na emoção, sem pedir uma direção a Deus, sem pedir um direcionamento, sem pedir que Deus desse a direção, a visão, sem perguntar a Deus, é da tua vontade? Seja feita a sua vontade. Você tem uma empresa, você tem algo, aí vem alguém e diz assim, eu quero ser seu sócio, eu quero fazer uma sociedade com você, eu vou investir dinheiro aqui. Parece que é uma coisa maravilhosa, né? Mas você não pode fechar nada sem falar assim, dê um tempo que eu vou pensar, me dê um tempo. E você orar. E você orar. E você pedir a Deus. E você pedir a Deus, Deus me mostra, é do Senhor ou não? É da tua vontade ou não? Então, isso é muito importante. Nós vamos orar o Salmo 91 para que o nosso Deus, nesse dia abençoado, venha nos guardar, nos livrar, nos proteger, cortar todos os laços, quebrar todas as amarras, mas também vamos orar ao Pai Nosso com muita fé, pedindo a Deus que venha ser feita a vontade dEle, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, física, familiar, que venha ser feita a vontade dEle. Isso, ovelha querida, é muito importante. Que Deus faça a vontade dEle, que Deus faça a vontade dEle, que as coisas aconteçam. Que as coisas aconteçam, que as coisas deem certo. Eu lembro, para terminar e orar, isso já tem alguns anos, não havia internet, não havia rede social, não havia nada disso. Eu conhecia duas pessoas que não se conheciam. Olha que coisa. Você vê como é as coisas, que quando tem que acontecer, de alguma forma acontece, Deus age e as coisas acontecem. Eu conheci, né? Isso já tem, você vê que não tinha rede social. Naquela época a foto era impressa, aquela foto, sabe? Foto impressa. E aí eu tinha duas pessoas conhecidas. Lembro como hoje, Gilmar e Lúcia. E os dois, eu era bem mais novo do que os dois, e os dois eram solteiros. E os dois falavam comigo, ore aí porque eu quero casar, eu não encontro ninguém. Gilmar falava isso para mim. E Lúcia também falava isso para mim, só que Gilmar e Lúcia não se conheciam. Eu olhava para Gilmar e aí eu falava, não, eu vou orar. Eu olhava para Lúcia, eu vou orar por você. E o Espírito Santo começou a falar em meu coração sobre eles dois.
sobre eles dois. Aí eu falei assim um dia, Gilmar, me dê uma foto sua. Aí eu falei para a Lúcia, Lúcia, me deu uma foto sua. Aí eu fiz uma oração. Aí Deus falou em meu coração. Aí eu peguei a foto de Lúcia, entreguei para Gilmar. Também aqui, ó. Peguei a foto de Gilmar, entreguei para a Lúcia. E falei assim, essa aí eu orei, pedi direção a Deus, falei para ele, essa é a mulher que você vai casar. Falei para ela, esse é o homem que você vai casar. Eu orei. Agora ore. Agora faça a sua oração. Olha o que eu falei, faça a sua oração. Falei para os dois. Faça a sua oração e peça confirmação a Deus e vá passo a passo conhecendo. Eles se conheceram, casaram e hoje eles têm mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu tenho 43, isso tem mais de 20 anos. Eu era bem novo. E eu lembro que na época, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que eles eram mais velhos que eu. E já tinham seus 20 para 30 anos na época. Era isso mesmo, tinha uns 20 e poucos anos, quase 30. E eles estão até hoje. Eles estão até hoje. E aconteceu. Então, quando Deus está na situação, as coisas fluem, as coisas acontecem. Quando Deus não está, é melhor não insistir, porque o futuro não será bom, não é verdade? Então, vamos pedir a Deus hoje coisas maravilhosas, coisas também que nós não entendemos muito acontece quando pedimos a Deus para fazer a vontade dele. Não entendemos agora, mas entendemos depois. Amém? Eu vou orar. Antes de eu orar, eu preciso falar isso aqui, né? Estou falando há alguns dias, porque quando começarmos a campanha de Daniel, que vai ser dia 1º agora, eu não vou mais falar sobre isso. Nós vamos estar bem focados na nossa oração e nosso propósito com Deus. Então, falando para as ovelhas, né, terem cuidado quando entrarem aqui no YouTube para ouvir a oração, porque você pode entrar, como muitas pessoas já entraram, em canal falso, né? Canal que pega uma oração minha de antiga e coloca, e a pessoa acha que é uma oração do dia, ou pega ou espera só eu terminar a oração para tirar a oração daqui e colocar. Então, às vezes, você está em um canal que você acha que a nossa corrente de oração é um canal fake, e isso já é feito para confundir as ovelhas. Então, quando você entrar, quando você for ouvir a oração, não entre direto, não clique na oração. Mesmo que tenha minha foto no perfil, clique, abra o canal e olhe o canal. Veja se é o nosso canal de oração, a nossa corrente de oração. Depois que você abrir no nosso canal, que vê que é o nosso canal, você clica na oração, tá bom? Isso é muito importante para que você não perca nenhuma oração e ouça a oração do dia, que Deus está me entregando a mensagem do dia, a mensagem da noite, tá bom? Tá certo? Nós vamos orar, eu vou colocar o fundo de oração, vamos orar o Salmo 91 e o Pai Nosso, pedindo a Deus que Ele faça a vontade dEle em nossa vida. Colocar o fundo de oração. Aleluia. Com muita fé no seu coração, ore assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda,
porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Com muita fé, ore comigo, Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Ergue uma das suas mãos e declare: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Que na sua vida espiritual, sentimental, física, financeira, familiar, em todas as áreas, venha ser feita a vontade de Deus. Não esqueça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diz a Bíblia. Tá bom? Que Deus te abençoe muito, ovelha querida. Tenha um dia abençoado. Que não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém? Compartilhe essa oração pelo WhatsApp com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te use muito nesse momento. Coloque o link dessa oração também no seu status, tá bom? 18 horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.